A paz do Senhor, irmãos. Fui convidado hoje para trazer uma palavra à igreja, né? O pastor pediu para ter todo dia uma palavra para a gente ter um contato diário. Isso é muito interessante, muito bom. Uma excelente ideia do pastor. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração. Convido você a orar um minutinho comigo. Apresente nosso pastor e nossa pastora em oração, né? Para se recuperar dessa doença rápido. Assim como apresente todos os irmãos que estão doentes. E apresente a todos, inclusive os familiares, para que a gente não venha pegar essa enfermidade que está aí, infelizmente, assolando a terra. Amém? Então oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, me guia agora para trazer a tua palavra. Guia também, dá teu Espírito Santo para os que vão ouvir, para que eles sejam edificados, para que eles compreendam, Senhor, e que eu também possa saber me expressar para edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Te apresento agora os que estão enfermos, traz a cura, Senhor, traz a restauração, repreende o espírito da morte, repreende o espírito da enfermidade, está expulso todo demônio, todo mal na vida de todos os servos do Senhor que estão ouvindo esta palavra, na vida de todos os membros da minha igreja e dos seus familiares, está repreendido agora todos da minha família também, todo agir de Satanás na minha família, na vida dos irmãos, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor recaia sobre as nossas cabeças agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, hoje eu vou falar sobre a salvação. Coisa muito importante, uma coisa realmente, um assunto maravilhoso. Tentarei ser breve, difícil que eu falo muito, mas eu vou tentar, em nome de Jesus, para não ser cansativo. Amém? Bom, vamos ler aqui em Romanos capítulo 10, que ele fala do que é viver pela fé e do que é a justiça que vem da fé. Amém? Vamos lá. Romanos 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração, quem está falando aqui é Paulo, tá? Paulo era israelense e estava falando dos israelenses que não aceitaram Jesus como seu Messias e não foram para o céu por isso, né? Ora, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lembra disso aqui, zelo sem entendimento é terrível. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Amém? Bom, não sei se os judeus daquela época foram para o céu ou não, né? Isso pertence a Deus, só Deus sabe quem vai e quem não vai para o céu. Mas, em termos gerais, a gente pode dizer, uma pessoa sem Cristo não entra no céu. Com certeza, né? A própria Bíblia, ela diz isso, ela garante isso. Só vamos para o céu por meio de Jesus Cristo. Está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Porque nenhum outro nome é dado... Vou até ler aqui, só um minutinho. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não tem nenhum outro nome debaixo do céu por quem devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Não tem como ir para o céu se não for por Jesus Cristo, irmão. Não tem outro caminho, não tem. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Amém? Bom, Gálatas 2:21 também diz uma coisa muito interessante. Se a salvação vem pelas obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha que coisa inteligente e perfeita da Bíblia falar. Irmãos, você só vai ser salvo por Jesus Cristo, não tem outro. Você só entra no céu pela justiça de Jesus e não pela tua própria. Mesmo porque a gente não tem. Nossa justiça é como trapo de imundícia, como está lá em Isaías, se não me engano, 64. Irmãos, se for a esperar nossa própria justiça, não tem como, não tem jeito. Porque a gente não consegue ser justo. A Bíblia fala não há um justo sequer. Por isso, nós precisamos da justiça de Jesus agindo sobre nós para que a gente entre no céu. Senão, não tem outra forma. Você pode até ter zelo pela lei, a lei que você até inventa muitas vezes, não é nem a lei da Bíblia, não é nem a lei que está na palavra. Às vezes é uma lei que você mesmo inventa. Tenho que ir para a igreja todo dia, tenho que tomar toda a Santa Ceia, tenho que fazer visita 10 vezes por mês, tenho que fazer um jejum por semana. Às vezes a lei é até você que inventou, não foi nem Deus. E você está pondo até julgo sobre si próprio. Isso se chama zelo sem entendimento. Você é zeloso por coisas que Deus não mandou ser. Está fazendo até a mais do que Deus quer que você faça. E se fizer isso sem Jesus,
é inútil. Não te leva para o céu e muito menos gera galardão. Se não vai entrar no céu, não tem galardão. Tem que ter tudo na direção de Deus, fazer estritamente o que Deus manda fazer. Você pode querer mostrar serviço, mas se não tiver Deus na frente, não é serviço de Deus, é só teu. E o que é teu apenas não serve para Deus. Amém? Eu costumo dizer que o soldado ele não vai atirar onde ele quiser e atrás de onde quiser. O soldado espera estritamente, cumpre estritamente a ordem do seu comandante ali, imediato. Seja o sargento, seja o capitão, seja quem for que está ali. Ele vai lá, ele fica ali. O comandante fala, avança, ele avança, volta, ele volta, vai para a direita, ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, recua, ele recua. Ele não faz o que ele quer. Ele não pode dar a louca na cabeça dele e viu 3 inimigos correndo ali para baixo, ele fala, eu vou atrás daqueles ali, e vai embora atrás dos 3. Não pode. Ele tem que pedir autorização. Então a gente só pode fazer o que Deus manda na direção de Deus. Com Deus no controle, com Deus à frente, com Deus nos guiando. Aí a gente é próspero, a gente prospera no nosso caminho. E se até nas pequenas coisas a gente precisa de direção de Deus, quanto mais para a principal coisa que é ir para o céu. A gente só vai para o céu pelo caminho que Deus estabeleceu, não pelo nosso caminho. E o caminho que Deus estabeleceu para o céu se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem outro nome, ó? Nenhum outro nome debaixo do céu salva. Ah, Buda, fulano de tal, não salva. Ah, mas o outro nome é eu mesmo, porque eu acho que se eu for justo, eu vou me salvar, porque a minha justiça vai me levar para o céu, por que Deus vai deixar um cara bom fora do céu? Meu filho, você não conhece você mesmo. E não conhece o pior dos pecados, que é a arrogância e a soberba. Né? Porque tem gente que, de fato, eu mesmo já pensei assim. Um dia passou pelo meu coração. Quando eu era jovem. Nossa, eu sou realmente uma pessoa boa, sabe? Porque eu não fumo, não bebo, não uso droga, não faço sexo ilícito por aí. Obedeço meus pais, sou estudioso, trabalhador. Puxa, eu sou perfeito, hein? Eu tenho que entrar no céu mesmo. O quê? Depois disso, Deus me deu uma depressão tão grande que eu percebi o quanto eu tava sem, sabe, completamente sem direção e sem noção. E nessa depressão foi quando eu comecei a buscar a Deus e eu consegui achá-lo. Graças a Deus, aleluia. E eu percebi que justiça própria não tinha não. Aí Deus começou a me lembrar tudo que eu fazia de errado. Coisas pequenas, mínimas, mas para Deus não é mínimo. Para Deus não é mínimo. Aí eu pensava, porque eu não tropeçava em pedra grande, eu era bom e perfeito, mas eu tropeçava em milhares de pedras pequenas. Eu falava mal de pessoas, eu fofocava, eu mentia. Você vai falar, mas são pecados tão idiotas, então quem entra no céu? Idiota não é palavrão, pelo amor de Deus, por favor. São pecados tão bobos, né? Por que você não vai entrar para o céu só porque você faz isso? Então quem vai entrar? Exatamente. Nenhum pecado, por menor que seja, vai deixar de ser punido e de gerar a morte. Se você comete um simples pecadinho, uma mentirinha boba, já não pode entrar no céu. Você vai falar, mas até que ponto vai ser tão radical? Imagina que o pecado é uma coisa nojenta, tá escrito. Eu gosto de usar essa alegoria que aí a pessoa entende. O pecado é uma coisa nojenta. A Bíblia fala que Deus quer comer frutos nossos, frutos do nosso espírito, do nosso coração. E os frutos que Deus deseja tirar e colher de nós e comer espiritualmente falando, é óbvio, são os nossos atos de amor e de bondade e de justiça. São os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5. Frutos do Espírito Santo operando em nós. Que são amor, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Deus deseja pegar essas coisas e comer. Então imagina que você se acha uma pessoa fiel. Ah, eu sou muito fiel mesmo. Mas você, um dia só, passou aquela mulheraça ali e você deu uma olhadinha. Para Deus isso foi pecado. Aí você vai falar, pô, mas ninguém viu. Se eu só olhei, não corri atrás, não vou ficar nunca. Mas imagina o seguinte, essa alegoria você vai entender perfeitamente. Imagina que Deus ia comer o seu fruto de fidelidade. E imagina que pecado é uma coisa tão nojenta quanto fezes. Agora você vai entender. Imagina que aquela sua fidelidade era como um fruto, era como uma pera linda e deliciosa e suculenta que Deus ia comer. Naquele momento ia colher aquela fidelidade do seu coração. E você estragou essa fidelidade colocando um pinguinho bem pequenininho, quase microscópico de cocô, de fezes em cima daquela pera. Aí eu te faço a pergunta, quanto de fezes você está disposto a suportar em cima de uma pera para comer e falar, isso não tem problema? Nada. Se você tiver um mínimo de noção como eu, perdoe a alegoria, mas é assim que a gente tem que entender.
Você não está disposto a tolerar nada de fezes em cima de uma pera ou de qualquer comida para você comer. Você só come comida completamente limpa, pelo amor de Deus, e pura e cheirosa. Pois é assim que é a nossa vida diante de Deus. Tem que ser perfeita, ser um tiquinho das fezes do pecado. Irmão, comparar pecado com fezes pode ser nojento, pode ser estranho, mas vai te dar a correta visão do que é o nosso pecado diante de Deus. Se você está achando que você consegue agradar a Deus sozinho, sem Jesus, você está perdendo tempo e infelizmente você vai ficar para trás. Infelizmente vai ter o arrebatamento logo logo, você vai ficar aqui na terra. Irmão, sem Jesus não dá, é só com Jesus, só por meio dele, não tem como, não tem. Como a gente leu aqui em Gálatas 2:21, né? Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmãos, se você pudesse ser justo sozinho, para que Jesus ia morrer na cruz? Então seria, vamos dizer, até burrice de Jesus, com todo respeito, mas seria até burrice de Jesus. Se você pudesse se salvar sozinho, a partir de hoje você segue o livrinho de regra, você segue a Bíblia de cabo a rabo e vai para o céu sozinho, pela tua própria força, para que Jesus morreria na cruz então? Tanto sacrifício, tanta dor. Irmão, não tem salvação pra gente sem Jesus Cristo. Não tem jeito. Eu costumo dizer que o céu é como uma grande festa. O céu é mais ou menos assim. Um homem muito rico, um rei muito rico, vai dar uma festa. Lá na sua casa, no seu palácio. E ele fala, olha, aqui não entra ninguém que não seja 100% justo. Não entra ninguém que seja completamente justo. Amém? Amém. Todo mundo compreendeu, todo mundo entendeu. E aí vai lá o filho dele e pega e fala pro pai. Ouve o pai falando isso e fala, pai, mas espera aí, eu quero chamar meus amigos. Você sabe como meus amigos são, né? Eles não estão tão justos quanto o senhor gostaria que fosse. E aí o pai, né, bondoso, querendo que o filho tenha companhia, pega e fala, tá bom, filho. Os seus amigos você pode trazer. Aí ele chama os servos dele e fala, ó, vem aqui. Vocês ouviram aqui, ó, conversa? Não entra ninguém aqui que não seja 100% justo, exceto aqueles que vierem trazidos pelo meu filho. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. De justo lá no céu, com as suas próprias forças, só entra anjo. Só anjo. O resto, que somos nós, só se o filho levar. E aí entra porque é justo? Não. Entra porque o filho levou. Glória a Deus, aleluia. Filho de Deus, Jesus Cristo, me leva para o céu em nome de Jesus. Eu me humilho diante de ti. Eu preciso de ti. Me ajuda em nome de Jesus e me leva para o céu. É só assim, irmão. Só assim que você entra no céu. Porque o filho é teu amigo e vai te levar. Agora, como fazer para ter essa bênção na sua vida, né? Para ser amigo do Filho de Deus e entrar lá, não pela sua justiça e pelo seu direito e porque você merece, mas porque você é amigo do Filho do dono, do Filho do Rei, do Filho do Deus Todo-Poderoso. Bom, assim a gente tem que entender como funciona a salvação. Eu vou contar a minha própria experiência de como foi minha salvação. Pretendo ser rápido, em nome de Jesus, mas dá pra gente entender. Tudo começa, irmãos, com o Espírito Santo. Tudo começa com o trabalhar e o agir de Deus. A Bíblia fala que ninguém pode ir a Cristo. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. E o Pai traz a gente até Jesus através do Espírito Santo. Amém? Bom, o Espírito Santo vai nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo ele vem em 3 momentos, ou fases, ou porções, sei lá, na nossa vida. Primeiro, antes da gente se converter e conhecer Jesus, ele vem para nos levar a Cristo. Então nós somos uma criatura velha, um velho homem, e o Espírito Santo fala ao nosso ouvido espiritual, fala ao nosso espírito, olha, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Você precisa se arrepender dos seus pecados. É o Espírito Santo que nos convence. Irmão, Deus usa homens, usa evangelistas, como usou um para me levar, né, para eu aceitar Jesus, um amigo meu, que eu sempre agradeço ele, chama Emerson, foi no segundo colegial lá em 1988, por aí. Deus usa homens sim,
Mas se não for o Espírito Santo, o homem vai ficar falando o dia inteiro e a pessoa não entende de jeito nenhum. Só vai ficar fazendo pergunta. Mas se Deus é tão bom, por que o mundo é assim? Mas pra que eu preciso de Jesus? Eu sou bom, eu faço de tudo, eu também creio em Jesus. Você crê? Eu também creio. Não adianta, irmão. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Ou a pessoa recebeu o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo, ou ele não entende de jeito nenhum como funciona a salvação. Não tem jeito. E se você não tem esse discernimento, ore, peça a Deus e ele vai dar, porque o que ele mais quer é dar a salvação para você. Amém? Bom, aí depois do Espírito Santo, como eu disse, vem 3 fases ou momentos ou porções da nossa vida. A primeira, antes da gente se converter, pra gente achar Jesus. Depois que a gente entrega a vida a Jesus e a gente aceita Jesus e aí a gente é transformado em uma nova criatura. Como está escrito, aquele que crê em Cristo, as coisas novas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A partir daí, o Espírito Santo vai ter o papel de ser o nosso guia e consolador. Então ele nos consola pelo sofrimento que a gente vai ter de ser cristão, porque cristão verdadeiro sofre. Você só não vai sofrer se for cristão meia boca, cristão que é joio ou cristão que é aliado ao mundo. Aí, agora se você é um cristão verdadeiro que quer viver piamente em Cristo Jesus, como está em Filipenses, você vai sofrer perseguição sim, infelizmente. E além de ser nosso consolador, ele é o nosso guia. Ele nos mostra o caminho que devemos andar. É o Espírito Santo que nos mostra o que é certo e o que é errado. Eu costumo até dizer, se você tem que explicar para um cristão que se diz cristão, para um crente, para qualquer pessoa, por que o homossexualismo é pecado, por exemplo, então ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse, ele saberia por que é pecado. E você não precisaria explicar para ele. Assim como está escrito na carta de João. Porque a unção que Deus nos deu, e a unção é o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas, não temos necessidade que ninguém nos ensine nada. Eu tinha um pastor que dizia, a primeira coisa que eu vejo como evidência que a pessoa se converteu é se ela começa a entender a Bíblia sozinha, sem ninguém explicar. E é verdade, irmão. Se você tem dificuldade de entender pontos difíceis da Bíblia, bem-vindo ao clube, porque eu também tenho. Pelo amor de Deus, a salvação, inclusive, é uma coisa dificílima de se entender. Isso são pontos difíceis, qualquer um vai ter. Agora, ter dificuldade de entender por que uma coisa é pecado, por coisas assim bem óbvias, como você ter dificuldade de entender que você só vai para o céu através de Jesus, aí não tem como dizer que a pessoa realmente encontrou Jesus. Você precisa orar, se humilhar e buscar a Deus hoje mesmo. E cristão, evangélico, católico, qualquer um também passa por isso, assim como eu passei muito tempo de estar numa igreja e não ter a salvação. Infelizmente, irmão, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão indo para a igreja, mas não estão entregando a vida para Jesus. Infelizmente. Então, entregue a vida para Jesus, busque a Ele. Essa palavra é para isso. Irmãos, o arrebatamento está aí às portas. Olha o que está acontecendo. Você não tem ainda certeza da tua salvação, vai buscar hoje, não deixa para amanhã, pelo amor de Deus. Renova a tua aliança com Deus. Pega a presença de Deus e agarra ela e não larga nunca mais. Porque Jesus está voltando, amém? Depois que o Espírito Santo entrou na nossa vida como uma nova criatura que nós somos, ele vai nos guiar. E aí vem a terceira porção do Espírito Santo, que aí é aquele batismo de fogo. Aí é para fazer a obra. Então a primeira tem a função de fazer a gente nos convertermos. A segunda forma que o Espírito Santo vem, ou porção, ou momento, tem a função de nos guiar e consolar na vida cristã. E a terceira, que é o batismo de fogo, tem a função de nos ajudar, nos dar poder, capacidade de fazer a obra. Porque se você faz a obra sozinho, é só palavra de homem. Agora, se o Espírito Santo está em ti, aí tem unção, aí tem poder, aí faz a diferença. Aí converte pecador, aí o diabo corre e a obra realmente é feita com excelência, como o povo gosta de dizer, aleluia, mas é feita com unção, em nome de Jesus. Bom, tudo começa com o Espírito Santo, eu estava explicando como é que se dá a salvação. Então, é assim que se dá a salvação. Não sei explicar. Simplesmente nem eu, nem você, nem ninguém sabe explicar, é mistério de Deus. Por que que eu estou salvo e fulano de tal aqui do meu lado não tá? Não sei explicar. E eu amo dizer isso, não sei explicar. Porque o que mais tem hoje é gente arrogante que acha que sabe tudo. Não sei. O que eu sei é o seguinte, irmão. E você vai ser muito esperto se fizer que nem eu fiz. Um dia, eu não sabia de nada, mas eu sentia que eu estava indo pro inferno, porque o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração.
E um dia eu resolvi buscar esse Deus maravilhoso e falei, não, chega, eu preciso mudar de vida, eu quero Jesus. E comecei a orar, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu preciso do Senhor. E comecei a visitar igrejas e visitava, nada dava certo, eu não conhecia nada. Eu fui para a igreja de Mórmon, eu fui parar em cada lugar que você nem imagina, fui para a igreja tradicional, igreja que não me olharam na minha cara, fui 3 vezes em uma igreja que não fizeram um apelo para a pessoa se converter, eu doido para me converter, 3 ou 4, nem lembro, até que de tanto insistir e orar, eu queria, e se cumpriu aquela palavra, aquele que busca acha. Um belo dia eu achei uma igreja onde foi feito o apelo e eu aceitei Jesus, e naquele dia, oh glória a Deus, aleluia, naquele dia, eu tinha uma culpa muito grande sobre a minha cabeça, eu sentia que eu estava indo para o inferno, tinha uma depressão, uma angústia, um peso no meu espírito, na minha alma. Naquele dia que eu aceitei Jesus, e eu orei assim, falei, Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Nesse dia se deu a salvação na minha vida. E por que que eu sei? Porque eu vi, porque eu senti, porque eu tive um arrebatamento de espírito, uma experiência espiritual. Porque naquele momento que eu orei, falando assim, Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Chega, cansei de cuidar da minha própria vida e nada dá certo assim. Agora eu dou a minha vida para o Senhor e cuida ao Senhor. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. O que o Senhor quiser que eu não faça, eu não faço. O Senhor mandar eu ir para cá, eu vou para cá. Mandar eu ficar, eu fico. Mandar eu ir para lá, eu vou para lá. Minha vida é tua agora, te pertence. Nesse momento, eu tive uma visão e eu vi Jesus abrindo as mãos assim, em forma de cruz, assim, ó. Ele tava na cruz, eu vi Jesus na cruz, na verdade. Vi Jesus na cruz e ele tirou as mãos assim e me mostrou as mãos furadas com sangue pingando e falando assim, ó. Tá vendo, Carlos? Tá aqui, ó. Eu paguei. Nesse momento, eu senti como se fosse uma água viva caindo na minha alma e toda a culpa e peso foi lavado e foi tirado instantaneamente. Eu fiquei radiante, dando pulo de alegria, eu não sabia o que era, como é que era. Eu voltei para casa dando glória a Deus e aleluia, e gritando no carro sozinho. Cheguei em casa, falei pro meu pai e pra minha mãe que eu amava eles, e uma alegria. E eles falaram, o que foi? Você ganhou na loteria? E eu falei, melhor que isso, glória a Deus. Fui salvo, tô na igreja. E simplesmente eu achei Jesus. Por que eu achei, irmão? Porque eu busquei. Por isso eu te digo, eu não sei como funciona a salvação completamente. Eu não sei. Eu sei que ela tá aí, quem quiser vai buscar e vai achar. Eu quis, eu busquei, eu achei. Faça como eu, seja inteligente, porque a maior inteligência de um ser humano é buscar o seu Criador. Não tem outra. Não tem outra. Eu não posso te explicar tintim por tintim, eu não quero ser aquele cara que explica tudo, eu não sei. Eu sei que Deus está aí, quem quiser acha, glória a Deus, aleluia. Porque infelizmente, vamos falar a verdade, temos muita disposição para sentar numa televisão e assistir o dia inteiro. Mas pouquíssima disposição para abrir uma Bíblia e ler. Menos ainda para ajoelhar e orar. Irmão, se a gente tivesse fome de Deus, como temos fome das coisas desse mundo, nós seríamos homens e mulheres extraordinários, cheios da unção e da presença de Deus. Vamos buscar a Deus hoje. Vamos entregar nossa vida ao nosso Criador, porque Ele nos aguarda e nos deseja ardentemente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e Deus te abençoe.